Uma dúvida muito frequente, né, que principalmente nos casais aí que estão tentando, que gera uma certa, vamos dizer assim, ansiedade em saber se ovulou, se houve ou não a anidação, a implantação, né, do embriãozinho no útero. Então muita gente tem essa dúvida, né, sobre sangramentos que podem ocorrer aí como uma indicação, eventualmente, da gravidez ou uma indicação de que houve realmente a implantação do embrião dentro do útero. Na verdade, isso pode ocorrer em algumas mulheres, então existe um sangramento, né? Geralmente depois que a mulher ovula, né, em torno de 7 a 8 dias depois, geralmente uma semana depois, é o momento normalmente que o embriãozinho ele vai desenvolver. Então assim, né, só para recapitular aí um pouquinho para as pessoas entenderem a parte fisiológica. A mulher ovulou, né, tendo o espermatozoide, né, na trompa, onde o óvulo é captado, ocorre a fertilização. E o embriãozinho ele vai se desenvolvendo normalmente na trompa, né, ele vai passando por estágios, e geralmente em torno de uma semana, 7 a 8 dias depois que houve a ovulação, o embriãozinho ele chega no estágio que a gente chama de blastocisto, né, que é justamente esse embriãozinho que, quando ele desenvolve, chega a esse estágio, ele vai realmente propiciar a implantação ou a anidação, ou seja, ele vai conseguir grudar no útero e começar o desenvolvimento. Algumas mulheres podem ter um pequeno sangramento, geralmente depois da ovulação, e que pode eventualmente significar que houve, né, essa anidação. Mas isso, na verdade, ocorre numa pequena quantidade de pessoas, né? A maioria das mulheres não vão ter esse sangramento e, eventualmente, elas não vão conseguir perceber, eventualmente, se houve ou não houve anidação. Um outro tipo de sangramento que pode ocorrer em algumas mulheres tem a ver com a questão da parte dos hormônios, é quando ovula, também algumas mulheres eventualmente têm um pequeno sangramento, como também geralmente coincide às vezes com uma pequena dor, né, no baixo ventre, às vezes uma discreta cólica, que geralmente ocorre quando o óvulo, né, ele eclode, ou seja, quando o folículo é como se fosse um pequeno cisto que o óvulo fica dentro, ele rompe, e acaba saindo um pouquinho de líquido dentro da cavidade abdominal que causa um pouquinho de desconforto. Então são indícios, eventualmente, que podem estar associados à questão da ovulação e, eventualmente, à questão da anidação. Às vezes também tem mulheres que, depois de o bebezinho grudar, geralmente, coincidentemente, aí, como quando seria o período da próxima ovulação, às vezes também tem um pequeno sangramento que está associado, às vezes, a essa implantação aí do saquinho gestacional, que também pode confundir, às vezes até com uma menstruação, né? Mas geralmente é um sangramento em menor quantidade e que muitas vezes as pessoas, a gente escuta aquela história, fulana de tal menstruou grávida, então às vezes acontece esse outro sangramento que é, na verdade, o desenvolvimento aí do saquinho gestacional, ou seja, quando o saco gestacional ele começa a crescer dentro do útero, em volta do saco gestacional, existe um processo aí reacional. O que significa isso? É um processo onde as células, né, do endométrio vão, de uma certa forma, proliferar os vasos, enfim, isso aí a gente chama de decídua. E esse sangramento, né, do desenvolvimento do saquinho gestacional, ele pode ocorrer em torno de uns 15 dias, mais ou menos, depois da ovulação, que coincidiria com o período da menstruação, que às vezes é um sangramento que as pessoas confundem, né? Agora, é importante salientar que, assim, sangramentos muito irregulares ou intensos geralmente não estão associados a nenhum desses processos e podem significar alguma patologia. Então é importante aí a mulher que sangra irregular, tem um fluxo muito intenso, muita cólica, aí é o contrário. Realmente é importante às vezes fazer uma avaliação para eventualmente identificar algum problema.